Antes de entrar no livro, eu só queria, porque você saca tudo de futebol e a gente sempre traz aqui músico que conhece futebol pra caramba. Graças a Deus, esse é o nosso privilégio do Cajuru Sob Controle pela TV Esporte Interativo toda sexta-feira. Você viu Santos 4, Flamengo 5 anteontem? Vi. Viu? Jogão de bola. A gente tem aí os gols, os lances. Eu queria que você falasse um pouco desse jogo que eu, francamente, há muito tempo eu não via. Você, também há muito tempo ou não? Há muito tempo eu não vi um jogo. Porque você viu Inter e Cruzeiro, eu vi Inter e Cruzeiro 5-4, Santos e Botafogo, enfim, tantos. Mas há muito tempo eu não vi um jogo de bola tão bom, né? E vendo ali o Neymar, por exemplo, jogando, o que eu gostaria de ver ele jogando na seleção brasileira, que infelizmente não tem acontecido. Lá não tem técnico. No Santos tem, no Flamengo tem. Não sei o que acontece. Vi o Ronaldinho jogando bola, como a gente gostaria de ter visto desde que ele chegou aqui no Flamengo. Então eu fiquei muito contente, muito feliz de ver aquele jogo. Foi muito bonito, né? Muito bonito. Ronaldinho Gaúcho, que quase gravou uma música com você e com o Cleiton? Pois é, a gente chegou a conversar nesse disco, nesse autorretrato. Né? A gente tinha separado uma música, a gente achou que seria bom, porque ele gosta muito de música, né? E gosta de tocar, gosta de gravar. Mas não sabe cantar. Não, mas todo mundo sabe cantar, até o Cajuru canta. E teria sido legal, porque ele tem toda essa coisa do Ronaldinho Gaúcho, eu e o Cleito temos essa... Onde a gente vai são os gaúchos, Cleito e Cleitinho, nós temos essa marca muito forte de gaúcho. Gostosa, né? Prazerosa. Então, tivemos essa ideia de juntar um pouco os três, né, no estúdio cantando. A princípio ele tinha curtido a ideia, mas ele estava em Milão ainda na época que a gente estava terminando o disco, e no fim não deu certo. A gente ia gravar aqui no Brasil, depois a gente ia para Milão para gravar, no fim não coincidiu com as Ele estava naqueles momentos da Vila Belmiro, do Barcelona, acabou driblando vocês. Pois é. Tipo esse drible que estamos vendo aqui, Mas, né, enfim, do quinto gol do Flamengo. Quem sabe num outro claro momento que vai a gente ter. faz, porque... Agora você falou de saber cantar. Tudo bem. Eu vou acreditar nisso. Uma mentira gostosa, mentiras sinceras me interessam, Cazuza. Agora, saber escrever. Vamos conversar um pouquinho sobre o Pai Invisível, sobre essa obra-prima sua aqui, que também é uma obra de arte, assim como foi a de Ronaldinho Gaúcho e a de Neymar, que eu as comparei até com Van Gogh e Picasso. Como é que foi escrever para você, né, virar escritor exatamente em relação ao casal de filhos, a Júlia e ao João, o Pai Invisível? Olha, para mim escrever prosa sempre tem sido um prazer muito grande, porque eu passei a minha vida escrevendo letra de canção. E as pessoas às vezes não têm uma noção muito do que é escrever canções. As pessoas acham que é pegar o violão, abre uma cerveja e a inspiração vem. Não, existe um trabalho muito rigoroso com as palavras, porque a gente tem que trabalhar com uma métrica, escrever palavras que acertem um número de sílabas determinado. A acentuação tônica das palavras tem que acertar com a acentuação melódica, e isso se chama prosódia, ou seja, essa combinação de acentuações das palavras com a melodia. E ainda tem o uso da rima nas canções. Então tudo isso é um trabalho muito rigoroso, né? E eu estou a minha vida inteira escrevendo isso. E tenho um prazer, eu gosto muito de escrever letras de canção. Na hora que eu comecei a escrever prosa, para mim um sentido de libertação muito grande, porque não tem tantas regras, a não ser as regras do português que têm que ser respeitadas. Então, para mim, assim, eu me divirto muito. Eu sou um cara que gosto de me divertir, o meu texto é muito engraçado, isso aí, ele exatamente traz esse prazer que eu tenho em escrever, eu acho que eu consigo transferir para o texto. No Pai Invisível, né, um cara do nosso tempo e seus filhos adolescentes, eu te perguntaria o seguinte: quem melhorou mais com o Pai Invisível? O pai Cledir ou os filhos João e Júlia? Eu acho que eu aprendi muito mais com eles do que eles comigo, né? Porque eu não sabia ser pai, nunca tinha sido pai na vida, né? E eles também, mas a gente vai aprendendo juntos, né? Ali eu acho que o casal também se ajudando, mas eu aprendi muito, até porque eu tenho muito esse espírito de querer aprender. Eu acho que essa história do Pai Invisível é um livro da fase de adolescência dos dois, né? Do João e da Júlia. E nessa fase é uma fase às vezes complicada, porque entram choques de geração, os pais muitas vezes querem bater de frente com os filhos, querem impor suas vontades, e isso é complicado, porque é bem uma idade onde eles começam a formar uma personalidade própria e querem também começar a colocar suas coisas. Basicamente esse livro é um livro que trata desse assunto de uma maneira muito bem humorada, até porque eu cheguei à conclusão seguinte: o nome, o Pai Invisível, é exatamente porque nessa fase, é aquela fase que eles passam pela gente e nem olham. Nem olham, né?
Nem olho. Você fala, Faz de conta que os pais não existem. Tu fala alguma coisa e eles entram por um ouvido e saem pelo outro. Então não interessa muito. Então tu fica invisível. Eles passam por ti e dizem, oi, tudo bem? E vão embora. Então, aí tu fica invisível para eles. Aí eles só lembram que tem pai na hora que precisa de grana. A hora das coisas materiais. Pai, tô precisando de uma grana. Aí eles lembram, cadê o cara que Aí dá? pede, É o caixa aí eletrônico. peça. É o caixa eletrônico. Tu vai lá e eletrônico. pega um dinheiro. Ou se não, na hora que precisa que o pai vá buscar na saída das festas. Das festas, Ah, das madrugadas. com certeza. Festa de madrugada, pai tem que buscar, aquela coisa. não tem jeito. Então, essas são as horas que eles lembram da gente. Então, o que na verdade eu faço, o que eu fiz essa fase deles, eu ficava muito na minha. E como eu estava invisível, eu estava sempre por perto. Estou por perto, ninguém está me enxergando mesmo, então eu ficava por ali e quando precisava, opa, estou Opa, tô presente. aqui. Porque isso é fundamental. Tanto o pai como a mãe é importante estar presente na hora que eles precisam da gente. na hora que precisa. Porque dá problema. E Vem quando cá, eu dá não problema, posso- eles, oi pai, oi mãe. Aí na hora, eles então eles sabem, eles precisam sabem, saber que eles têm Porto pai. Seguro tá lá. Eles precisam saber disso. E eu não posso deixar de encerrar, Kelly, porque talvez não, certamente é o teu trabalho mais ousado junto com o Cleiton, que vem aí, que é o seu novo disco exclusivamente para as crianças. Exatamente. Cara, isso é uma coisa muito Máximo, ousada nesse né? país, pô, na música brasileira. Como é que é? Sabe que já se fez bastante e eu acho que é uma das coisas que está faltando no Brasil, é os nossos autores se dedicarem um pouco às crianças. Eu e o Cleiton partimos para fazer isso, nosso primeiro disco infantil. E quando eu digo que a gente partiu, porque a gente partiu para compor músicas para as crianças. Né? E a gente tem trabalhos clássicos, como o Vinícius, que se dedicou a fazer o Arca de Noé, junto com o Toquinho. O próprio Chico fez Saltimbancos, que é uma versão de um trabalho italiano. Então, a gente achou que devia também dar a nossa contribuição. Né? E eu gostaria muito também de ver os outros autores brasileiros também compondo, fazendo músicas para crianças. Que maravilha isso aí. Para nós é uma delícia, estamos lançando o disco pela Biscoito Fino. Agora em setembro, né? Sai agora em setembro, vamos montar um show para criança, Olha porque a gente que quer legal. se divertir com a gurizada também, que o Cleiton normalmente a gente se diverte muito em shows.